Essa história mostra muito a ideia que os indianos têm sobre a evolução humana, de que o homem sempre pode se redimir, de que há sempre oportunidade. Para eles, não existem as condenações e salvações eternas. O homem sempre tem chances. Na antiga Índia existia um assassino, um saltador de estradas, como muitos que devem existir até hoje. Seu nome era Valmir. Ele sempre vivia de atacar com a sua faca bandos de viajantes inocentes e desavisados para matá-los e saqueá-los. Assim ele se alimentava e assim ele vivia. Era tão perigoso e tão habilidoso nos assaltos que fazia a estrada onde costumava ficar cada vez mais vazia. A não ser que fossem bandos muito grandes, pois ele já era conhecido e temido. E como as pessoas evitavam passar por ali, estava ficando cada vez mais difícil para ele ganhar a vida. Um dia, já com fome, estava esperando há muito tempo e não passava ninguém. De repente, surge no horizonte um viajante desavisado. Ele diz: "Sempre tem um inocente, assim vivem os bandidos. Um homem sozinho, já ganhei meu dia." Se posicione escondido na posição de sempre e fique esperando para saltar sobre o viajante. Quando o viajante passa pela curva da estrada, ele salta com a sua faca. Ao saltar, fica exatamente na posição que tinha pulado. Seu braço congela e fica paralisado com a faca no ar. O viajante passa calmamente, fingindo que não viu nada. Ele fica parado e não consegue se mexer. Começa a gritar por socorro. "Alguém me ajude!" O viajante para e se vira calmamente. "O que foi, meu filho? Está precisando de alguma coisa? O que vai ser de mim se eu ficar assim para sempre?" O viajante responde: "E o que seria de mim se você não ficasse assim para sempre?" Então o viajante, que era um sábio, retira o feitiço do ladrão. Era um mestre de sabedoria, ele passava por ali. No entanto, ele percebe naquele bandido, naquele bandoleiro de estrada, um coração que tinha algo de bondade e necessitava da sabedoria. E começa a transmitir os seus ensinamentos a Valmir, um bandoleiro de estradas. Ensina para ele sobre o Dharma, o Karma, considerados os mais sagrados dos ensinamentos, sobre a evolução do homem, sobre o universo, sobre a maneira como ele é criado e sobre o que se espera do homem, suas virtudes, seus conhecimentos e suas sabedorias. Dá uma série de ensinamentos que vão transformando a alma de Valmir. Ele vai sentindo brotar aquilo que tem de melhor, até que ele cai aos pés de seu mestre e diz: "Mas por que o senhor perde tempo ensinando tudo isso para mim? Se existe o karma, o meu deve ser o mais cruel de todos. Eu sou um bandido, um assassino de estradas. Não há redenção para mim." Então o mestre diz: "Não existe nenhum ser humano para quem não haja redenção. Se você estiver disposto a pagar pelo preço que o karma te exige para redimir todos os seus erros, fiel àquilo que eu ensinei, um dia você será purificado, todo o seu karma estará pronto para receber mais ensinamentos. É preciso que você saiba que virão sofrimentos, virão dificuldades, e não se revolte contra elas. Perceba que é simplesmente o karma devolvendo a você aquilo que você plantou no passado. Se você conseguir se manter sóbrio, fiel aos meus ensinamentos no meio de todo o sofrimento, mendigando o seu arroz, pregando aquilo que já aprendeu, fazendo o bem por onde passa, um dia você pagará sua dívida com o karma. Nesse dia eu estarei lá para continuar nosso aprendizado." Só essa possibilidade de um dia reencontrar o mestre e continuar recebendo seus ensinamentos dá a Valmir uma nova esperança, um novo sentido para a vida. Então ele pega a tigela que o mestre lhe dá e se torna um monge mendicante. Vai andando de aldeia em aldeia mendigando seu arroz e pregando os ensinamentos que o mestre lhe tinha ensinado. E como era previsto, para ele o karma foi o mais cruel de todos. Em alguns lugares o espancam, em alguns lugares não lhe dão nenhuma comida e ele passa a fome mais cruel. Em alguns lugares rasgam as suas roupas de monge e ele fica vulnerável ao frio. Em todos os lugares ele é desprezado. Ele vai sabiamente percebendo que aquilo nada mais era do que a resposta do karma, porém prossegue com seu caminho, ensinando o que ele sabia, fazendo o bem, sendo um exemplo para todos. Ao longo de anos e mais anos, sofrendo todo tipo de dor, desprezo, sofrimento e violência que se possa imaginar,
Depois de décadas, ele foi caminhando, cumprindo aquilo que o mestre esperava. Um dia, casualmente, ele se vê exatamente naquela estrada onde ele costumava ficar assaltando quando era salteador. Ele se surpreende porque ele não chegou ali intencionalmente e começa a recordar daquele seu passado sombrio. Quando ele está ali nas suas reflexões, vem correndo uma jovem na sua direção, gritando por socorro, com as vestes todas rasgadas e ensanguentadas. E atrás dela, um jovem saltador de estradas, com a faca na mão. Para socorrer a jovem, ele corre na direção desse bandido e começa a lutar com ele. O bandido era jovem, mas Valmir era muito mais experiente, tinha vivido muitos anos naquela vida, portanto tinha toda a habilidade que o bandido talvez não tivesse ainda. E os dois rolam e ele tentando tirar a faca da mão do bandido. De repente, por um acidente, aquela faca crava no peito do bandido e o jovem morre. Valmir fica perplexo com aquilo e olha o corpo daquele jovem morto. Fica pensando em tudo o que tinha feito para cumprir fielmente o que seu mestre lhe mandara. Pregar o bem, os ensinamentos recebidos, nunca provocar mais dor e sofrimento do que ele tinha provocado. E naquele momento, sem saber exatamente porquê, ele tinha provocado a morte daquele homem. Fica confuso com aquele imprevisto. Seu mestre não lhe falou nada sobre aquilo. Ele pega o jovem nos braços e tem a certeza: bom, meu mestre tem que me dar uma explicação sobre isso. E sai andando com aquele jovem morto nos braços. Vai entrando no meio da floresta na expectativa do mestre explicar o fato ocorrido. Vai penetrando até chegar numa clareira. E nessa clareira havia uma pedra, e nessa pedra calmamente estava sentado seu mestre, à sua espera como ele imaginava. Ele se aproxima naquela angústia, naquela dor, e o mestre muito sereno se aproxima dele como se nada tivesse acontecido. Meu jovem e bom discípulo, tantos anos que espero você, ainda tão forte, esperava por você para que continuamos os nossos ensinamentos, o seu aprendizado. Mas mestre, que foi que aconteceu? O senhor não vê? Eu matei um homem. O mestre dá um sorriso, vira para ele e fala: é verdade, você matou um homem. Quando Valmir olha para os seus braços, percebe que na verdade carregava ele mesmo, estava olhando para si mesmo. Ele havia matado ele mesmo e renascido purificado e apto a receber todos os ensinamentos do mestre. A história mostra que não existe condenações eternas para um ser tão especial como o homem. Sempre há possibilidade de perdão, sempre. O homem é um ser dotado de um poder maravilhoso que é a vontade. Essa vontade corretiva, aplicada sobre si próprio, é capaz de fazer com que as situações mais agonizantes possam se transformar e se tornar as almas mais belas. Para a Índia não existem infernos nem céus eternos, existe a eterna possibilidade de construção do próprio homem. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal para ouvir mais história todos os dias e compartilhe o vídeo com o seu amigo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima história.